A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a este culto exclusivamente online que começa agora aqui diretamente da Casa de Oração para Todos os Povos, o Templo da Igreja do Brasil para Cristo aqui no Mandaqui, que fica situado na Avenida Ultramarino 616, e você é bem-vindo. Bem-vindo. Nosso desejo, a nossa oração é para que este culto coopere com o seu crescimento, com o seu amadurecimento, coopere com a sua construção espiritual na sua vida. E que você que não conhece a Jesus, você que não se entregou a Ele, o nosso desejo é para que este culto possa, de alguma maneira, te ajudar a encontrá-lo, te ajudar a se render ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa motivação. Por isso eu estou aqui nessa noite para trazer da palavra do Senhor alento, trazer da palavra do Senhor um consolo, trazer da palavra do Senhor o remédio para nossas almas. E também os louvores que vamos entoar, os cânticos que vamos cantar, que tudo isso, tudo que fizemos aqui, tudo, venha abençoar tremendamente a sua vida. Essa é a nossa oração e eu quero orar com você para começar esse culto. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Deus, nós te agradecemos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, porque temos essa oportunidade, Senhor. Temos essa oportunidade de estarmos, Senhor Jesus, da nossa casa, do nosso trabalho, de algum lugar, Pai, ouvindo da Tua palavra, ouvindo do Teu reino, vendo, Senhor Jesus, o que o Senhor tem para nós, e que, assim como Maria, Senhor Jesus, escolheu a boa parte, nós possamos escolher, Senhor Jesus, escolher estar conectados com a Tua palavra de forma real, Pai, para que venhamos prestar atenção ao Teu falar, para que venhamos prestar atenção em tudo que vai acontecer neste culto, e que isso seja uma bênção na minha vida e na vida dos meus irmãos que estão participando neste momento, Pai. Coloca as Tuas mãos, ministra da Tua graça, do Teu poder, da Tua bênção, e faz, Senhor Jesus, faz a Tua vontade, Pai, faz o Teu querer sobre o Teu povo. Essa é a minha oração, que o Senhor toque, que o Senhor encontre, que o Senhor venha trazer salvação, que o Senhor venha trazer cura, remédio, Senhor, para as almas, Senhor Jesus, que estão assistindo aqui, que o Senhor venha trazer alento, consolo, Senhor Jesus, que o Teu amor, a Tua graça alcance a cada um de nós. Essa é a minha oração, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Já te agradeço, amém e amém. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. És incomparável, és o leão, sobre o trono de justiça,
diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da glória dele, majestade de Jesus. Todos vão reconhecer a tua glória, todos se prostrarão diante de ti. Oh, todo joelho se prostrará e toda língua confessará que tu és o Rei, que tu és Jesus, que tu és Jesus. Oh, tu és adorado, exaltado. Vamos agora no momento da palavra. Estamos no 9º episódio do Poder para Frutificar. E estamos falando sobre o resultado desse poder que vem do alto sobre as nossas vidas, da parte de Deus. E hoje vamos tratar e falar sobre o poder para frutificar nos faz pessoas altruístas. Isso é, o resultado desse poder nos faz pessoas altruístas. E eu paro agora, nesse momento, para você que ainda não... É o primeiro episódio que você está assistindo dessa série e já estamos no 9º episódio. Eu te convido a assistir do primeiro para que você possa entender e ver o que a gente está falando e ser de uma maneira total abençoada pela palavra de Deus que está sendo revelada e falada já há 9 episódios. Então pare agora, volte no primeiro com tempo, não precisa assistir todos de uma vez, mas assiste um hoje, mais um daqui 2 dias ou amanhã e faça anotações para que essa mensagem, essa palavra seja produtiva na sua vida e isso possa resultar em frutos que glorifiquem o nome de Deus através de você e em você esses frutos. E vamos então para a palavra Atos 2, o verso 44 e o verso 45. Atos dos Apóstolos 2, 44, 45. A palavra do Senhor diz assim: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Meus irmãos, vamos relembrar aquilo que aconteceu até esse versículo, lembrando que Jesus estava com eles no capítulo 1 e Jesus dá uma ordem a eles para que eles ficassem, aguardassem esse poder que desceria sobre eles como uma promessa. E depois Jesus vai embora, assunto ao céu, ele é levado aos céus e os apóstolos ali ficam ali naquele lugar. E logo em seguida eles cumprem aquilo que Jesus diz. Eles vão para Jerusalém e ficam aguardando com que a promessa aconteça. E no capítulo 2 de Atos, essa promessa se realiza. Deus derrama do seu poder sobre a vida dos apóstolos e também sobre a vida daqueles que estavam ali reunidos junto a eles. E esse poder que vem do alto, ele resulta, como nós falamos, ele resulta a capacidade, uma capacidade específica. Ele também nos resulta a ousadia para ministrar e levar a palavra do Senhor a outras pessoas, seja através de um púlpito, mas principalmente no trato pessoal. Nós também falamos que esse poder resultou em milagres e maravilhas e resulta em nossas vidas a viver milagres e maravilhas. E hoje vamos falar que esse poder que vem do alto, que veio do alto lá no dia de Pentecoste e vem do alto sobre as nossas vidas, sobre aqueles que creem em Jesus, ele se manifesta através do altruísmo. E esse altruísmo, eu vou começar falando que o contrário da palavra altruísmo, o inverso disso, é a palavra egoísmo. E eu vou começar falando sobre o que é o egoísmo, antes de entrar no altruísmo.
E a palavra egoísmo significa o amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos outros. Isso é, eu amo mais os meus interesses, eu me importo mais com aquilo que me interessa, eu trabalho para as coisas que me interessam a despeito. Aquilo que é melhor para o outro, é melhor para o meu próximo, é melhor para a outra vida. Não, o que me interessa mesmo é os meus interesses. E meus irmãos, a gente precisa entender que o egoísmo, ele literalmente, ele nos afasta de Deus. Por quê? Porque o egoísmo é um pecado. O egoísmo, quando não tratado, quando não trabalhado, ele, de uma maneira onde ele toma a nossa vida de uma forma total, e nós nos tornamos pessoas do egoísmo, acabamos pecando, porque o egoísmo é o amor incondicional aos meus interesses. Logo, eu amo mais os meus interesses até mesmo do que Deus. Eu amo mais os meus interesses do que os interesses de Deus. E não importa o que eu tenho que fazer para que o meu eu, as minhas vontades sejam satisfeitas. E isso é pecado. Por quê? Porque contraria a vontade de Deus. O egoísmo não somente fere pessoas, como ele também nos fere. O egoísmo, até um ponto, ele parece bom, ele parece legal. Por quê? Porque eu estou satisfazendo as minhas vontades, os meus desejos, mas ao ponto que o egoísmo vem tomando a minha vida e vem me escravizando aos meus próprios interesses, logo eu começo a ferir pessoas, mas também eu começo a me ferir sem entender que estou me ferindo. Eu tenho uma historinha que eu gravei já há algum tempo sobre literalmente um menino, uma criança, que ele chega da escola chateado, muito bravo, com um coleguinha que tinha empurrado ele. Um coleguinha na fila da saída o empurrou e ele caiu e ele se machucou. E ele chega em casa bravo com aquela situação porque tinha sido empurrado por um coleguinha. E ele, com isso no coração, ele transtornado, ele com a cara fechada, o semblante fechado, chega em casa, o pai olha para aquele menino e vê que tem algo acontecendo, e ele vai até esse menino e pergunta. E aí o menino, já transtornado com a situação, explica para o pai o que está acontecendo, fala que está bravo, fala que ficou chateado porque ele foi empurrado, porque ele foi de alguma maneira maltratado. E aí o pai, olhando aquela situação, começa a pensar, a ira pensando naquilo que estava acontecendo com o filho, a ira que o filho estava tendo daquela forma, e ele chama o menino, tem uma ideia e leva o menino para perto do varal de roupa, perto do lado de fora da casa. E aí naquele varal tinha uma toalha bem branquinha mesmo, aquele lençol bem branquinho estendido no varal que a mãe havia lavado. E aí ele coloca o menino ali perto, vai até a garagem, pega um saco de carvão e volta com esse saco de carvão. E olha para o menino e fala assim: agora você vai descontar toda a sua raiva, toda a sua ira. Você vai pegar de uma distância mais ou menos de uns 3 metros, coloca o menino do lençol e fala para o menino: agora você pega esses pedaços de carvão e joga até acabar nesse lençol. E quando você acabar, você me chama. O menino, sem pensar 2 vezes, pegou esses carvões e começou a atacar, jogar um por vez, e com raiva, bravo. E aí aquela raiva foi acalmando, aquela ira foi acalmando, e quando ele terminou, ele já estava até brincando, mas jogou todos os carvões. Quando ele terminou, ele chamou o pai dele voltou, e perguntou: e aí? Já está mais calmo? Não, já estou mais calmo, pai. Fica tranquilo, já passou a raiva, já passou a ira. Filho, pai, já passou a minha ira. E aí, quando o filho estava saindo, ele falou: não, peraí, vamos até o quarto. Levou o menino até o quarto, onde tinha um espelho bem grande, na porta do guarda-roupa, colocou o menino na frente do espelho, e quando o menino olhou para ele mesmo, viu que ele estava inteirinho preto, todo cheio de fuligem, cheio de sujeira no rosto, nas mãos, as pernas, inteirinho o menino estava
sujo. E aí ele olhou para o filho, né? E explicou para o filho, falando: filho, toda vez que você se ira e quer descontar sua ira no próximo, independente daquilo que o próximo fez, o que mais sai sujo na situação não é o seu próximo, é você mesmo. Olha para o varal, olha para a toalha, vê se ela está tão suja quanto você está. E aí o menino olhou e viu que não estava tão suja. Então o pai explicou para o menino que quando nós queremos maltratar o outro porque o outro nos maltratou, quem sai pior na situação nunca é o próximo, e sempre é nós mesmos. Quem sai mais sujo sempre somos nós mesmos. E nós precisamos entender que isso é o que o egoísmo nos leva a sairmos sujos das situações que nos colocamos ou que porventura passamos, por queremos fazer com que a nossa vontade, o nosso desejo seja cumprido, ao invés de sermos pessoas misericordiosas, compassivas para com o próximo, porque queremos que a nossa vontade seja feita. Também muitas vezes o nosso egoísmo nos leva a magoar aqueles que nós mais amamos. Eu também lembro de uma historinha que eu ouvi, né, de um exemplo de uma menina de 4 anos que estava do lado de fora da casa, onde o carro do pai estava estacionado, e ela brincando ali naquele lugar, ela pensa com a cabeça dela, pensa assim: poxa, vou fazer uma surpresa para o meu pai. Vou pegar essa pedra aqui e vou desenhar no carro dele. Vou fazer um desenho bem bonito. E ela, naquele pensamento, ela toda alegre, toda animada, começa a desenhar no carro do pai com aquela pedra. E vai desenhando. Alguns instantes depois do que aquela menina estava desenhando, o pai chega no local e vê aquela cena da filha pegando uma pedra e riscando todo o carro. E aí ele, num súbito, ele grita com a menina, fala: para, não faça isso. E aí já pega aquela menina, tira a pedra da mão dela e começa a esbofetear a mão daquela menina, falando: você não pode fazer isso, você está errada. E começa a esbofetear as mãos daquela menina, dar tapas na mão daquelas meninas, e a menina começa a chorar, e o pai não para de dar tapas. E aí depois, conforme a ira foi se acalmando, ele parou de bater, depois de um bom tempo batendo nas mãos daquela menina. E aí ele levou ela para o quarto dela e deixou ela no quarto dela. E foi para fora ainda um pouco irado, para ver o carro e pensar o que ia fazer com o carro, como ele ia arrumar, quanto ele ia gastar. E ali ele ficou um tempo pensando nisso. E a menina no quarto chorando. Depois de um bom tempo, meus irmãos, ele foi ver como a filha estava. E a filha, amedrontada, no canto do quarto, chorando, com as mãozinhas dela no colo dela. E o pai foi ver e ele notou que as mãozinhas dela estavam ficando roxas. E aí o pai, num pensamento, olha e fala: o que será que eu fiz com a minha filha? Será que eu causei algum mal para ela? E aí pega aquela menina, leva ela para o hospital. E quando chega ao hospital, o enfermeiro já vê que as mãos da menina estão roxas, leva ela diretamente para o médico. O médico já pede uma porção de exames, e eles fazem os exames. E quando chega aos exames, o médico olha para os exames, vai até o pai e fala: pai, não temos o que fazer, já faz um bom tempo que aconteceu esse ocorrido, e o que nós vamos ter que fazer é amputar as mãos da sua filha, porque gangrenou, e com essa gangrena não temos mais o que fazer. E aí os médicos levam ela para a sala de cirurgia, amputam as mãos da menina, colocam a menina no quarto. Aos poucos a menina acorda, e quando essa menina acorda, o pai olha para ela, essa menina com as mãos amputadas. A menina, por um tempo, não entende muito bem o que está acontecendo, olha para as mãos, aonde deveriam estar as mãozinhas dela, não vê nada. Passou-se um tempinho, ela ainda com um olhar de choro, olha para o seu pai e fala para o pai: pai, me perdoa, pai, eu não vou mais riscar o seu carro. Eu já entendi que eu não posso riscar o seu carro, mas agora você pode devolver as minhas mãozinhas?
É isso que o egoísmo, é isso que a nossa busca pelos nossos próprios interesses faz. Quando o egoísmo nos domina de tal forma que os nossos interesses é maior do que qualquer coisa, acabamos ferindo pessoas as quais amamos. E isso gera um mal para o próximo e gera um mal para nós mesmos. E esse egoísmo acaba nos fazendo um câncer, como falei, que nos leva para longe da presença de Deus e nos leva literalmente, meus irmãos, falando o simples, nos leva para o inferno. Porque o pecado gera morte e essa morte nos leva a uma vida eterna de morte. E nós precisamos tomar cuidado. Tomar cuidado para ver se esse egoísmo não está prevalecendo na nossa vida. Porque a verdade é o que nós precisamos construir e precisamos viver é o altruísmo. A palavra em 1 Coríntios 10, o verso 24, 1 Coríntios 10, o verso 24 na Almeida Atualizada diz assim: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de seu próximo. Em Filipenses 2, o verso 3 e o verso 4, diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. O significado da palavra altruísmo é amor desinteressado ao próximo. É uma abnegação do eu, das próprias vontades, para realizar aquilo que o nosso próximo necessita, aquilo que o nosso próximo precisa. E é interessante que em Filipenses capítulo 2, o verso 5 ao 8, diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Entendemos nesses versículos que nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Temos a semelhança de Cristo Jesus, que se esvaziou, e se esvaziar é literalmente se desinflar. É deixar todo orgulho, toda soberba, toda vaidade, todo egoísmo de lado. De fato, onde nós venhamos nos colocar diante de Deus e da vontade de Deus, nos esvaziando na nossa própria vontade, dos nossos próprios desejos, das nossas próprias vaidades, orgulhos, soberba, egoísmo. Precisamos também sermos servos de Deus. Aí a palavra diz, sendo servo, assumindo a forma de servo. Ser servo é entender que nós não somos donos de nós mesmos, mas temos um Senhor, temos alguém que controla a nossa vida e a nossa vontade. Precisamos também nos humilhar, e se humilhar é entender e conhecer as próprias limitações e entender que nós devemos ser submissos a Deus, para que Ele venha conduzir a nossa vida àquilo que é correto. E precisamos ser obedientes, é se submeter à vontade de Deus de forma que não tem mais a minha vontade, e sim as vontades daquele que é o meu Senhor, daquele que é o meu Salvador. Jesus, indagado por um certo homem da lei, diz em Lucas 10, 25 a 28, diz que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? E a isto ele respondeu, o mestre da lei respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu bem, faça isso e você
viverá. E aí, na continuidade, esse mestre da lei pergunta: quem é o meu próximo? E aí Jesus conta uma parábola, conta a parábola do bom samaritano. E eu não vou me deter literalmente a ela, mas vou pensar junto com você a respeito dessa parábola. Sabemos que passa um homem, esse homem está em viagem, e esse homem é encontrado por ladrões, e esses ladrões roubam esse homem, esbofeteiam ele, batem neles, dão uma surra nele e deixam esse homem jogado no chão ali. E aí a parábola fala que passou um sacerdote e deixou esse homem de lado, não quis saber desse homem e foi embora para os seus afazeres. Passou também um levita, um homem que cuidava daquilo que era a casa de Deus, e olhou para aquele homem, deixou aquele homem de lado, passou de largo, passou distante e foi embora para os seus afazeres. E continua Jesus e diz que passou um bom samaritano. E esse bom samaritano, ele para aquilo que ele está fazendo para cuidar do interesse do seu próximo, para ser uma pessoa altruísta. E diz, resumidamente, que ele gastou ali tempo e que ele gastou ali recursos, dinheiro. Ele pagou os seus remédios, pagou a sua hospedagem. Isso é, ele deu àquele homem aquilo que ele necessitava. Mesmo sem conhecer o seu próximo, ele parou e atendeu a uma necessidade que o homem tinha. Nós queremos, meus irmãos, ter poder que vem do alto. Nós queremos esse poder e clamamos por esse poder, cantamos falando que queremos esse poder, mas será que realmente queremos poder de Deus? Porque o poder de Deus nunca vem de encontro aos nossos desejos e às nossas vontades. Sempre vem de encontro ao desejo do meu próximo e aquilo que o meu próximo necessita. O Senhor Jesus está disposto a dar poder a mim e a você. Agora, cabe saber a meu respeito e ao seu respeito, se nós queremos de fato e em verdade esse poder que vem do alto para sermos pessoas altruístas, de forma a sermos levados a ajudar o nosso próximo com esse poder que vem do alto sobre as nossas vidas. É isso que Jesus quer para mim e para você, que nós venhamos ter sim poder, o poder que desceu sobre os discípulos, sobre aquela multidão lá em Pentecoste, mas esse poder só virá sobre mim e sobre você quando nós de fato e em verdade queremos auxiliar e ajudar o nosso próximo. Jesus nos resgatou e nos resgata e resgata a mim e a você até hoje, para que venhamos sermos filhos dele. E isso quer dizer filhos de Deus, de forma que nós venhamos ter a semelhança de Jesus, sermos a semelhança de Cristo, assim como em Filipenses 2 acabamos de ler. Precisamos ter a mesma maneira que Jesus faria, precisamos fazer a mesma maneira que Jesus viveu. Nós precisamos viver nessa terra, pensando sempre no nosso próximo, pensando sempre naquilo que o meu irmão precisa, pensando sempre naquilo que o outro necessita, nunca sendo pessoas egoístas, mas de fato venhamos ter o resultado que vem através deste poder. E nós vimos que esse poder ele só vem através da fé, da intimidade com Deus, do ouvir e obedecer, da união e da comunhão com a igreja e do arrependimento dos nossos pecados. Então, se você quer ter esse poder que resulta no altruísmo, no amar o próximo, e amar aquele que está ao seu lado de uma forma desinteressada, sem buscar interesse, nós precisamos verdadeiramente ter esse poder. Buscar desse poder, e assim esse poder vai nos levar a ser pessoas verdadeiramente altruístas, que colocam as necessidades do próximo acima das próprias necessidades, e aí vamos ser verdadeiramente pessoas frutíferas, que vão frutificar para a glória de Deus. Eu quero orar por você. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, Teu poder vem sobre nós, Senhor, sempre, Senhor Jesus, desejosos e interessados de que venhamos nos interessar pelo nosso próximo, por aquele que está ao nosso lado, por aquele que o Senhor coloca ao nosso lado.
Precisamos amar o Senhor sobre todas as coisas, mas precisamos amar também o nosso próximo como nos amamos, Senhor. E esse amor precisa ser desinteressado, ser um amor que não ama simplesmente porque tem algum interesse na outra pessoa, no sentido de que aquela pessoa possa nos beneficiar. Não, é um amor, Senhor Jesus, que é o amor que o Senhor teve por nós. Mesmo, Senhor Jesus, sendo pecadores e temos a nossa vida totalmente fora da Tua vontade, o Senhor nos amou de tal maneira que o Senhor entregou o Seu Filho. E esse também, o Seu Filho, se entregou por nossas vidas. Mesmo não podendo pagar e retribuir aquilo que o Senhor fez por nós e faz por nós, o Senhor se interessa por aquilo que nós precisamos. E assim precisamos fazer, se interessar pela vida do próximo. Então, nos dá esse poder, Pai. Nos dá esse poder que vem do alto, que é um poder do altruísmo, de se interessar pela vida do nosso próximo. E venhamos assim realizar a Tua vontade, sendo pessoas frutíferas, que glorificam o Teu santo nome. Essa é a minha oração. Eu peço a Deus que esse Teu Filho possa se encher desse poder, que esse Teu Filho possa se encher da Tua graça e do altruísmo que vem do Senhor para amar o próximo como Ele ama a si mesmo, Pai. Eu oro isso, já Te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. E até o próximo episódio do poder que vem do alto sobre as nossas vidas. E vamos falar no próximo episódio de mais um poder, naquilo que o poder resulta sobre as nossas vidas. Então fique ligado e até a próxima semana. Estamos neste culto exclusivamente online e eu quero te dar uma rica oportunidade. Uma oportunidade de você investir no reino de Deus, uma oportunidade de você contribuir e materializar uma visão, a visão do reino, a oportunidade de alcançar pessoas, porque através da internet, através daquilo que estamos fazendo, daqueles recursos que nós estamos investindo, Deus está usando disso para alcançar pessoas assim como você e outros possam continuar sendo alcançados. Não fazemos isso querendo algo em troca, querendo receber algo em troca, não. Mas você sabe muito bem que neste mundo se faz a necessidade do dinheiro, o uso do dinheiro. E queremos usar desses valores para alcançar mais e mais pessoas. E você tem uma oportunidade de honrar a Deus com suas ofertas, com o seu dízimo. E também, irmãos que estão me ouvindo, tem pessoas que neste momento se encontram encarceradas, tem pessoas que neste momento se encontram doentes numa cama, se encontram impossibilitadas fisicamente de se locomover e ir a um templo, ou também estão em lugares remotos do mundo, em lugares que não tem uma igreja onde congregar e querem participar e querem ofertar no reino, querem ser participantes da obra. Então eu preciso dar essa oportunidade, eu preciso dar essa oportunidade de você investir na causa do reino. Também lembro que nós não devemos fazer isso como pesar, nós não devemos fazer isso como uma obrigação. A palavra de Deus nos orienta a fazer isso com alegria, com gozo. Então, se você está com um peso, eu preciso ofertar porque me sinto obrigado. Não faça isso. Isso é um mal espiritual que você faz na sua vida. A palavra de Deus, na carta de 2 Coríntios, o capítulo 9, o verso 7, diz exatamente isso, que nós devemos ofertar, nós devemos dar com alegria, porque isso é o que Deus ama, é isso que Deus quer para mim e para você. Então eu te dou essa rica oportunidade de fazer isso. Então, vamos fazer da melhor forma, vamos fazer com o nosso coração. A Bíblia diz que não deve ser imposta, e sim com gozo e com alegria. Então, tenha dessa oportunidade.
de obedecer à palavra de Deus, tenha dessa oportunidade de ofertar e contribuir na visão do reino de Deus. E vamos fazer isso agora. Eu quero orar por você que vai estar ofertando. Eu vou levantar um envelope. Você aí na sua casa pode levantar simplesmente a sua mão. Vai estar rolando, já está rolando no rodapé as contas. Daqui a pouco vai aparecer uma tela com todas as contas para que você possa ter um tempo para fazer dessa oferta. Mas antes de tudo isso, eu quero orar por sua vida. Pai, te damos graças, Senhor, porque podemos participar do teu reino. Porque, Senhor Jesus, o Senhor, por mais, Senhor Jesus, que o Senhor não precise, não depende de nada e ninguém, mas o Senhor, Pai, nos dá a oportunidade de servir com aquilo que o Senhor mesmo nos dá, o dinheiro, Senhor. Pai, não somos deste mundo e Mamon não domina a nossa vida, somos do Senhor, Pai. E nós temos em Ti o gozo e a alegria de podermos participar, ofertando e entregando o dízimo na casa do Senhor. Pai, eu peço que as Suas bênçãos e as Suas promessas se cumpram sobre a vida de cada um que está neste momento, Senhor, entregando uma oferta ou entregando o seu dízimo. E porventura aquele que está desempregado, aquele que está, Senhor Jesus, sem o valor monetário para ofertar, para entregar a Ti, Senhor, que o Senhor coloque as Tuas mãos, abra as comportas do céu, abra uma porta de emprego, para que esse Teu filho possa, Senhor, ter do que comer, mas ter também do que ofertar na Tua casa e contribuir com o Teu reino, Pai. Eu peço que o Senhor venha abençoar a cada um de nós neste momento, Pai, e que o Teu santo nome seja louvado e engrandecido em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Ele me amou, sim, de tal maneira sem eu merecer. Ele me amou, sim, amou a mim, sem nada em troca receber. Foi capaz de me entender. Amou, sim, amou a mim, e por amor a mim se entregou. Por amor. Ele sofreu, chorou por mim naquele lugar tão cruel e tão triste. Por amor, um dia ele foi acorrentado para que eu fosse livre, meu caminho encontrar, minha vida mudar. Encerramos aqui mais um culto online, que você tenha sido muito abençoado, assim como eu fui. Lembrando que às segundas-feiras, às 20 horas, temos Conectados com a Palavra com o nosso pastor Joel Estevanato, às quartas-feiras com o pastor Vanderlei Medeiros, e às sextas-feiras eu com você aqui, falando, tratando, aprendendo sobre a temática frutificando no poder de Deus. Que Deus te abençoe, até o próximo Conectados e tamo junto.